Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 44 do Destino Saudade. Vamos dar um saltinho à luz, ao clássico Benfica-Porto, que muito possivelmente será decisivo para as contas deste campeonato, apesar das contas estarem um bocadinho desequilibradas. Rui, muito bem-vindo. Estás com uma camisola amarela do Cruzeiro, não? Do Cruzeiro, camisola de guarda-redes, tenho duas. Uma do Rogério Ceni, de São Paulo. Esta é de um guarda-redes histórico, Muito gira. que é o Fábio. Teve Fábio. muitos anos Sim. no Cruzeiro. Também teve alguns anos no Brasil, na seleção, mas nunca se conseguiu impor. Era a época de outros guarda-redes. Sempre foi terceiro. Mas eu, como vivi em Belo Horizonte e comecei a gostar do Cruzeiro, quando vi esta camisola ali perto do Mineirão, em dia de jogo, era um Cruzeiro e Tuiutaba 4-0. Campeonato Mineiro, claro. O sponsor da Xerox. Da Xerox, yeah. E, pá, tudo isto achei de apelativo e comprei. Puma. E é uma camisola muito fresca. Muito Pode ter bem que também. Pode ter bem que também. Portanto, vieste de amarelo-azul mesmo para ser completamente imparcial a falar do Benfica e do Porto, não é? Sim, Uma brincadeira só. Calhou. Oh, Rui, este Benfica-Porto surge num contexto muito raro, julgo eu. Não me recordo, pelo menos nos últimos 20 anos, do Porto chegar à luz com um atraso tão grande. Sim, é verdade. Há um dado que é inexplicável para o Benfica, claro, que é, desde que há nova luz, o Porto tem mais vitórias do que o Benfica. É isso. Que é uma coisa... É uma maldade que não se faz, não é? Não se faz ao Benfica. Não se faz eles devem estar com... Se virem a estatística, é de facto uma desvantagem insultante para quem é de facto a equipa com mais campeonatos conquistados, o Benfica. Ter este domínio abalado. Nos últimos 20 jogos na luz, campeonato apenas, o Benfica só ganhou 4 vezes ao Porto. Lembras-te daquilo que falamos quando foi o Sporting Porto? Aquela lógica sim. que na altura certo. O Porto até ganhou lá, portanto a lógica foi uma batata. Foi, exatamente. Mas de facto o Porto tinha resultados muito pobres em Alvalade. Muito pobres, sim. Por oposição a estes resultados ótimos que tem na luz. Sim. Em 20 visitas, perder 4 vezes só na luz Pouco. é um excelente registro, não é? Muito pouco, então. Não tem... Não há comparação. Isso é uma coisa inexplicável. Achas que há aqui alguma superioridade emocional do Porto em relação ao Benfica? Não me refiro a esta época, portanto histórica. Não. Historicamente. Sim, os últimos 20 anos traduzem isso mesmo. Há de facto uma grande... Há uma diferença de... emocional, como dizes, e também comportamental. Eu acredito que na semana que antecede o jogo, o Futebol Clube do Porto vive mais o momento do que o Benfica. Isto não é dizer que o Benfica desvaloriza, não, é dizer que o Porto vive mais. Consegue arranjar forças onde não há, ou onde nós pensamos que já atingiram um limite e que vamos ver depois o jogo e é tudo diferente. Lembro-me de um Porto a ganhar na Luz com o Romário Baró, não sei em quem é que foi, 17-18, não? Já com o Sérgio. Ou 19-20. Já te digo, podes Mas continuar. do Porto tinha começado muito mal esse campeonato, tinha perdido com o Gil Vicente, não foi com o gol do Kraev. Depois tinha feito alguma coisa em casa, não me lembro o quê. Se calhar tinha sido eliminado pelo Krasnodar, não? Acho que é essa a época. E vai ganhar à Luz. Com o Romário Baró, por exemplo. Nem sei quem marcou esse... O Porto ganhou 2-0 com gols de Zé Luís e Marega em agosto de 2019. Pois, e foi terceira jornada, não? Jornada número 3. Pronto. Árbitro Jorge Sousa. Pronto, lembro-me disso. Benfica 0, Porto 2. Acho que o Benfica não fez nenhum remate enquadrado à baliza nesse dia. Bruno Lages, treinador do Benfica. Sim. Portanto, lembro-me desse jogo. E esse jogo para mim nos tempos recentes, é a imagem de marca do Porto. É o Porto muito ferido, porque lá está, começou muito mal o campeonato com o Gil Vicente, e depois consegue impor-se na Luz e ali muda um bocadinho, logo ali, à terceira jornada, muda, porque de facto... O estado de alma, não é? Se ganhas ali, ganhas outro poder e... Uma coisa era se perdesse, e por muito que fales
ou que tenhas um discurso que recompensa a derrota, na verdade nunca é recompensador o suficiente. Aliás, Rui, este ano, por exemplo, o Benfica vai ganhar ao Dragão, Sim. que é uma coisa que também tem acontecido poucas vezes, e esse jogo acaba por ser, de facto, o grande desequilíbrio pontual durante muito tempo. O Porto agora acaba por perder com 2 pontos em Braga e 3 com o Gil Vicente, e portanto os 5 pontos passaram para 10. Sim. Mas antes destes 5 pontos, se alterássemos o resultado desse jogo, desse clássico, o Porto estaria a 1 ponto do Benfica. Olha, faz as minhas contas. Portanto, se houvesse 5 pontos de diferença, o Benfica com menos 3 ficaria 2 à frente do Porto. Aliás, o Porto estaria 1 ponto à frente do Benfica. Sim, percebo. Já viste? Sim. Portanto, antes destas duas escorregadelas, de forma resumida, com o Braga e com o Gil, Sim. com o Braga, enfim, já não é uma escorregadela, empatar em Braga é normal. Sim. Até porque o Porto não ganha lá há 6 anos. Já viste? Havia 5 pontos de diferença. Se o Porto não tivesse perdido esse jogo contra o Benfica, se tivesse ganhado esse jogo, estava 1 ponto à frente do Benfica. Mas os X's no futebol não, claro, não. E não valem nada, não valem sim, nada. Sim. Não valem E há nada. bocado falávamos do comportamento, e isso para mim tem a ver com isso mesmo. O comportamento do Benfica até agora. E atenção que gravamos antes do Rio Ave Benfica. Antes do Rio Ave Benfica. Portanto, são 10 pontos agora, neste momento. Exatamente. A atitude é essa, é o comportamento da equipa, né, do Benfica. Parece que tudo flui. Não, este ano é incrível. E há um dado muito interessante que é, não me lembro de todos os golos do Benfica deste ano, mas a esmagadora maioria dos golos parece que são passos para a baliza. Não há assim nenhuma violência, nenhum remate fora da área. Não, é tudo jogadas pensadas e quase resolvidas perto da pequena área. Portanto, há ali um futebol que é muito bem pensado e melhor executado. Porque às vezes nós podemos pensar em fazer treinos para e depois não resulta. Mas o Benfica tem resultado tudo. É uma equipa que começa a época pelo segundo ano seguido, pela segunda época seguida, em junho, que participa em 2 pré-eliminatórias europeias. Chega 2 anos seguidos aos quartos de final da Liga dos Campeões. E este ano não mostra nenhum cansaço. É físico. Sim, é claro que as vitórias também alimentam a cabeça. Claro. E são boas, não é? Claro. Aí são, e animam. E houve aquela pausa de 1 mês e meio para o Mundial. Também foi ótima, sim. Tenha havido aqui a competição. O Benfica até recomeça mal. Muito mal com o Braga. Perde em Braga. Com o 3-0, sim. Empata com o Sporting, Com o Sporting em casa. Sim. E esses 5 pontos dão, lá está, aquela faísca competitiva Sim, que o Porto precisava. Claro. Mas depois o Porto empata no Jamor contra o Casa Pia. Sim, é verdade. E depois tem estas duas mais recentes que de facto vai ganhar Alvalade pelo meio. Ganha a Taça da Liga. Sim. Parece que o Porto vai ter uma segunda volta muito forte e de repente a equipa... Não. há vários jogadores fundamentais que estão num estado de forma abaixo do razoável. Sim, Taremi é um deles, por exemplo, né, que é um goleador, Taremi... e mesmo assim tem 22 golos na época. Mas 22. Eu fui ver ao Dragão o Porto Inter e fiquei impressionado com a pobreza atual do Taremi em termos físicos. Sim. Não tem disponibilidade nenhuma física. Ao contrário da equipa do Benfica que respira saúde Lá está. por todos os lados. Essa é a grande diferença. Primeiro, o plantel é muito melhor. Para mim não tem comparação. O plantel de um com o outro Também acho. não tem comparação. Mas Também acho. já não tinha também há 2 anos. E há 1. Os tais verdade milagres é do Sérgio, não é? E do Ruben Amorim. Há 2 anos. E do Ruben Amorim. Mas é isso, milagres, de facto. Porque o Porto, como individualmente, para mim, jogador a jogador, imagina agora para o clássico. Eu escolhia na boa quase todos os Benfica, não é? Agora, uma coisa é o estado de forma, o estado da cabeça, é isso, o ânimo, não é? É isso. E tu falavas há pouco do Porto ir para a luz com outro pensamento, com outro ânimo. E de facto, é isso que me faz ver este jogo, porque 10 pontos de diferença, e voltamos a dizer que estamos antes do Rio Ave. Pode haver aqui alguma surpresa nos arcos. Podem ser 13, podem ser 8, podem ser 7, não sei. A verdade é que a diferença é grande. É grande. Mas mesmo que fossem 30 pontos, o Porto iria para a luz para ganhar, porque é assim mesmo que tem que ser. Para eles, não é? Há uma mentalidade muito forte. Impor-se na luz é um atributo que o Porto tem usado demasiadas vezes para aquilo que é o fator anfitrião do Benfica. Atenção, é demasiado por isso, não é? Porque é raro o Benfica ser maniatado em casa. Não há nenhum clube. Europeus pode haver o Bayern e o Liverpool, não é? Mas nacionais não há ninguém. Sim. Só o Porto. E isto é uma característica que é uma coisa recente, dos últimos 30 anos, 20, como tu disseste, não é? Eu lembro, não sei se foste ver alguns
algum Benfica-Porto? Nunca Ao vi. vivo? Nunca vi. Nunca viste? Ao vivo nunca vi. Já vi Eu só fui uma vez à Luz, nova, fazer um Benfica Sporting, Okay. em 2005. Que é o gol do Luizão. Gol do Luizão, pois que o é. Ricardo diz Já que é falámos falta. aqui. Sim. Foi a única vez que eu fui à Luz, em trabalho. Eu vi na luz, com maiúscula na N apóstrofe A, e vi nesta luz. E já viste no Dragão, Rui, algum Porto Benfica? Vi o do Kelvin contigo. Estavas ao meu lado, exatamente. Pois, Estavas ao meu sim, lado, sim. precisamente. É a minha estreia no Dragão. E o Catalão. E o Rui Catalão, grande Rui Catalão. Na luz, lembro-me de um 3-1 em 87. Se não me engano, é o jogo em que o Estádio da Luz mais transborda de pessoas, exceção feita ao Mundial Clubes. Mas para a primeira divisão é o recorde do estádio, 120 e muitos, mil. Benfica 3-1. 3, Porto 1. 3 golos do Rui Águas e um do Gomes. E no cima marcaram os melhores, os números novos. Pontas de lança. Lembro-me desse jogo. Lembro-me de um 1-1. Nuno Gomes falha um penalti, que não era penalti. Falhou. Vitor Bahia na baliza, mas não foi ele que defendeu. A bola foi ao lado, se não me engano. E depois é 1-1 e não me lembro bem dos gols. Não sei se foi um gol do Bruno Basto, numa jogada individual, e o Bruno Basto Pé direito. até mostra o número dele e camisola. Pé direito, Bruno Basto, que era esquerdino. A Escardino, porque estavam o Heinz a ver o jogo na bancada, o futuro treinador do Benfica. Portanto, ele mostrou-se, tipo como quem diz, eu conto nesta equipa. É o único gol de Bruno Basto no Benfica, é nesse jogo. 1-1. E eu não sei se o gol do Porto é de Zalvic, eu tenho quase certeza que é Zalvic, Bruno Basto. E vi na Nova Luz, que foi uma coisa extraordinária. Olha, acho que até a diferença pontual, se não era isto, era preciso. Já sei. Com o Peseiro. San Casilhas, San Iker. Bem, uma exibição do Casilhas. Melhor, comigo ao vivo, melhor, só Pedro Albergaria, Europeu Sub-18, Portugal-França 1-0, porque não sofreu golos, e evitou 6 ou 7. E não estou a brincar, a França podia ter goleado, perdeu 1-0. Atual diretor desportivo estava no Vizela e mudou-se para o Gil Vicente, se não me engano. Tenho essa ideia. Mas nessa noite o Casilhas, primeiro o Porto era francamente desfavorito. O Benfica era... Chidósia Central, em estreia. Era, foi. Sei que foi Herrera e... Herrera e Marega, talvez. O Herrera foi até foi assim um remate com o pé direito fora da área, assim em curva. Talvez. 1-0 Mitroglou, isso eu lembro. Mas depois disso, o Casillas fechou a baliza com uma qualidade imensa. Foi 1-2. Talvez tenha sido o Marega, sim. O Herrera, já vou confirmar, Rui. O Herrera foi Mitroglou, Herrera, e não me lembro do 1-2. E lembro-me que este Benfica estava atrás do Sporting do Jorge Jesus. Abubacar. Desculpa. Ok. Mitroglou aos 18, Herrera empata aos 28 e o Abubacar faz o 1-2 aos 65. Mas Benfica ia disparado. Era Benfica, aliás, esse campeonato foi Benfica e Sporting, não é? Benfica do Jesus e o Sporting da Vitória. Essa Liga do Porto é horrível. Pronto, é horrível. E não sei quais são os pontos de atraso do Porto em relação a essa jornada, mas sei que a desconfiança era brutal. Lembro-me de falar com amigos meus portistas que diziam: vais ver o jogo? E não vais. Tipo, a puxar. Não vais ver o jogo. Deixa-me lá ver. A dupla centrais do Porto nesse jogo é o Chidósi com o Martins Indy. Ai, caralho, não é? E Resultou, lá está. Nós falamos muito sobre... Isto não é sorte, ou seja, houve claramente aqui um jogo em que o Benfica atacou muito, rematou muito. Teve oportunidades claríssimas para ganhar com alguma segurança. Sim. E teve um guarda-redes extraordinário, que era extraordinário do outro lado. E o Porto fez um jogo razoavelmente organizado, a tentar sair 1, 2, 3 vezes e faz 2 golos. O primeiro é um bom gol, não é? Por acaso só me lembro do gol do Herrera. Do Abubacar não me recordo também. Não me lembro. Mas, de facto, é impressionante como é que nos últimos 20 anos o Benfica tem um registro tão pobre. Não, 4 é muito pouco. Na recepção ao Porto. É assustador, pá. Mas, pronto, este jogo é muito diferente, não há dúvida que o Benfica está a fazer uma época extraordinária. Até o momento, uma derrota em 44 jogos, incluindo todas as competições. Não, é fantástico. Ainda está na Liga dos Campeões. Está com um treinador estrangeiro que se impôs com muita facilidade aqui e talvez tenha sido essa a chave,
E houve uma reportagem a semana passada no 00. Recomendo a reportagem feita pelo Duarte Monteiro, sobre a vida do Roger Schmidt. E ali nota-se, né? Dá para conhecê-lo um bocadinho mais. Claro. Bastante mais, aliás. Muito. E ali, de facto, há uma tendência. É agradável ler e perceber que, de facto, a figura que está no banco é aquela que está com ele desde sempre, não é? Porque ele sempre foi uma pessoa carismática, bem disposta, alegre, sociável. E, de facto, o Benfica, a quantidade de jogadores que ele tirou do fundo do poço, ou não, ou do fundo só, Florentino, Chiquinho, Rafa, jogadores que começaram a marcar gols. Eu não digo o João Mário, que o João Mário também sempre foi bom jogador, só não se impôs lá fora. De resto, o Sporting foi campeão há 2 anos. A dimensão deste ano do futebol do João Mário é... Sim. Gonçalo Ramos é inacreditável. Eu tenho que escrever um campo pelado, um artigo de opinião sobre o Gonçalo Ramos, porque ele, de facto, enganou-me bem. Ou seja, ou então o Veríssimo estava enganado e o Jorge também estava... Eu nunca pensei que o Gonçalo Ramos atingisse esta dimensão como ponta de lança. Muito sinceramente. Eu vi-o a jogar e não... E eu acho que era o Freitas Lobo que há poucos dias dizia isto, há poucas semanas. De repente o Grimaldo defende bem. De repente o Vlaco Dimos já sai bem aos cruzamentos. De repente o Gilberto já tem uma qualidade no lado direito da defesa que ninguém via. De repente o Florentino é um trinco ideal para o Benfica. Ou seja, tudo isto não é por acaso. Sim. O trabalho do Roger Schmidt é de facto... E ele conseguiu elevar a qualidade de todos estes jogadores, este plantel, a um patamar de excelência europeia, de facto. E jogar em equipa. E depois sinto uma coisa agora a ver o Benfica que não sentia nos últimos anos. Mesmo com os bons Benficas do Jesus e da Vitória. É uma equipa que dá muito pouco aos adversários. Raramente é apanhada em contrapé. Raramente é ferida de uma forma surpreendente. É uma equipa que defende muito bem. Faz a transição defensiva de uma forma muito harmoniosa. Tem uma reação à perda que nunca vi num Benfica, sinceramente. E está a ser claramente a melhor equipa em Portugal nesta época. Claro. Se vai ser campeão nacional ou não, mesmo que o Porto ganhe na Luz agora... Sim, é muito longe, é muita coisa. Portanto, contando que o Benfica passa nos arcos, atenção, que pode não acontecer porque o Rio Ave tem uma equipa também competente. Sim. É uma ressalva importante. Mas até agora, com a informação que temos em cima da mesa, o Benfica tem sido a equipa mais sólida, a equipa mais competente. Se for essa a tendência, claramente que vai ser campeã com algum avanço e com jornadas por disputar na boa. Eu sei que o derby é uma jornada do fim, não é? É na penúltima. Sim. E há um Benfica-Braga ainda também, não é? Também é o Benfica-Braga. Mas a perspectiva é, se tudo correr como está a correr até agora, isto é, Benfica a ganhar quase sempre, Porto e Braga não tão consistentes quanto o Benfica, é normal que se chegue ao derby e já esteja tudo decidido e seja um jogo a feijões. Como já foi o ano passado também foi, não foi? O Porto já era campeão, o Benfica Sporting, creio eu, ou há 2 anos. Há 2 anos era o Sporting campeão já. Exatamente, o Sporting foi jogar à Luz já campeão. Já é campeão, sim. Fica e 4-3, perdeu a invencibilidade. 4-3 não é? 4-3. Teve 4-1. Acho que teve 3-0 e 4-1. É isso mesmo. E o Sporting perde aí a possibilidade de ser campeão invicto. Porque era de facto o último obstáculo, porque depois havia um jogo em casa, mas esse era mais fácil, não é? Portanto, Benfica-Porto, no dia 6 de Abril. Sexta-feira Santa. Estádio da Luz, com a perspectiva de um grande jogo de futebol. O Porto tem que arriscar. Tem que ganhar mesmo para alimentar a chama, para manter a chama ali um bocadinho acesa. E o Benfica, confortável, com um registro incrível de 44 jogos. Uma derrota. E o único jogador que fez os 44 jogos, Florentino. É o único. Nem sequer o Vlaco Dimos. Nem o Roger Smith, que já foi expulso e não pôde estar no banco, não é? Portanto, o Florentino é o único jogador que está lá. Depois de ter dado uma entrevista ao 0-0. Vês? Não há coincidência. Não há. Vamos em frente, Domingo Desportivo. Domingo Desportivo. Ora bem, Rui, este senhor ponta de lança, e é mesmo um senhor, caixa alta, passou por Benfica, passou por Porto, fez muitos golos,
também na Seleção Nacional. Jogou em Itália ainda na Reggiana. Com o Futre. Estrela da Amadora também, Da Amadora. Portimonense. Sim. É o nosso. É o nosso domingo esportivo de hoje, porque está associado aos dois clubes. Transferiu-se. Ele cometeu a proeza de ir... E ao Rui Águas. É verdade, desculpa, é o Rui Águas. Ponto de partida. É o único jogador que conseguiu transferir-se do Benfica para o Porto e do Porto para o Benfica. O Yuri Nikolkov conseguiram isso de uma só ida, não conseguiram a volta. O Rui Águas conseguiu isso. Lá está, é aquele jogador que marcou 3 golos. Aliás, é o último hat-trick em clássicos na Luz, é do Rui Águas. É o tal 3-1, que é um jogo bastante interessante e vibrante. Estamos a falar de um Porto campeão europeu. Já. O Benfica iria ser campeão nacional nesse ano, 88. E é um jogo vibrante e o Rui Águas era capaz disto. Era capaz de marcar 3 gols ao Porto. Marcou muitos ao Sporting, até pelo Portimonense, marcou ao Sporting. E o Portimonense marca o início da carreira. É filho do José Águas, bicampeão europeu e, mais importante que isso, capitão nas 2 conquistas. Portanto, é ele quem levanta a taça em 61 e 62. É um nome incontornável do nosso futebol. Não há dúvidas que antes de aparecer o Eusébio, o José Águas era a grande referência do Benfica. E também referência goleadora. O Rui Águas fez o seu caminho, até começou tarde para o futebol, mas a verdade é que deu muito de si, e quando esteve 2 anos no Porto, não foi fácil, porque encontrou um Porto em mudança, um Porto que já tinha dispensado alguns veteranos e estava a receber muitos novatos, como o Vítor Bahia, o Domingos. É precisamente o ano de estreia dessa dupla. Sim. No Porto, Sim, no Vitória do Domingos. Sim. 88 e 89. E o Rui Águas, de facto, é um jogador que depois também, por exemplo, qualificou o Benfica para uma final europeia, em 88, 2 golos na segunda mão da meia-final. Ao Craiova? Ao Craiova ou ao Steaua, não me lembro já. Não me lembro, eu acho que foi Steaua, não? Acho que foi a Steaua. Meia final de uma competição europeia, Craiova, não estou a ver, acho que foi o Steaua. 2 golos ao Steaua, 2-0. Depois dessa final é perdida nos penaltis. Steaua de Bucareste. Steaua de Bucareste, 2-0. É 0-0 lá e 2-0 na Luz. E ele marca os 2 golos. E é uma figura que, lá está, que marca um estilo. Ele era um excelente cabeceador. Marcou, por exemplo, um golo à Alemanha campeão do mundo. Portanto, a Alemanha campeão do mundo em junho de 90. O primeiro jogo que faz é em Portugal na Luz com Portugal, do Arthur Jorge. 1-1, é ele que marca o golo. Em 91 marca um golo à Holanda campeã europeia. Portanto, é o único jogador português que marcou a atual campeã, a então detentora do título mundial e a então detentora do campeonato europeu. A Holanda e a Alemanha, Rui Águas. Oh, Rui, eu desconhecia completamente a passagem do Rui Águas pelos Júniors do Sporting. Foi, Júnior do Sporting, exatamente. Ele tinha um percurso, o tal caminho, sim, é curioso. Ele começa a jogar no Benfica, nas camadas jovens, depois passa pelo CAC, que é o daqui da Pontinha, Sim. Clube Atlético da Pontinha. Não, de cultural, como é que é? Também é de Lisboa, não é este clube? É. Eu já soube a sigla. Clube Atlético e Cultural da Pontinha, exatamente. de Odivelas, é isso? Ok. Depois vai jogar para os Júniors do Sporting, que é a minha grande surpresa, não fazia ideia, estou agora aqui a ver no 0-0. Depois faz os 2 primeiros anos de sénior no Sesimbra, vai ao Atlético, muda-se para o Algarve, para o Portimonense, e aí explode, digamos assim. 85 vai para o Benfica, 3 anos, com muitos golos, faz 2 anos no Porto, com 40 golos em 2 épocas, portanto, média de 20 golos por época, é muito bom. Sim. E volta ao Benfica para mais 4 anos, antes de acabar no Estrela da Amadora, 9 jogos, 4 golos, e Reggiana, 12 jogos, 100 golos. E não marcou, foi uma pena. Mas é um jogador que deixa a sua marca e, de facto, teve azar no Porto, e tu falavas dos 40 golos, teve azar do ponto de vista de ganhar fama, não é? E não se conseguiu
ambientar à Movida do Porto, que era muito intensa. Havia ainda uma grande divisão entre Norte e Centro. Não vou dizer entre Norte e Sul, porque isso é mentira, né? O Sul é Faro, é Portimão, Alentejo e Algarve. Alentejo e Algarve. Aqui havia outra dinâmica. Eu lembro de uma história que me contaram bastante interessante, história de balneário, com o Lima Pereira, que sempre foi um Dom Juan e era bastante... Tinha a língua bastante afiada, dentro do campo e fora dela. O Lima Pereira, Lima. sempre que entrava no balneário do Porto e via o Rui Águas e o Dito, porque foram contratados à mesma altura, começava a cantar o Pássaros do Sul da Mafalda Veiga. É Mafalda Veiga, não é? Mafalda Veiga, é isso. E de facto, conhecendo o Rui Águas, que era uma pessoa tímida, muito consigo, fechado, muito fechado. Eu imagino que aquilo, não diria todos os dias, mas mesmo que fosse semana sim, semana assim, é complicado e é mais uma chega para se saber também. O Lima Pereira era um bom aglutinador de pessoas, gostava de muito receber as pessoas. divertido, Sim, muito divertido. Toda a gente diz. Figura de balneário, não é? Toda a gente diz que era a figura mais Castiça. abusada, mais castiça do Folclórica. balneário, que estava assim. Pronto, e isso para ele era uma brincadeira, não é? Mas a gente pensa como é que era os anos 80, a relação Benfica-Porto. E ainda por cima, o pacto de cavalheiros foi quebrado com essa contratação. Aliás, foi quebrado com o Admir, não é? Portanto, o Benfica Admir. contratou o Admir. Ao Marítimo. Ao Vitória? Ao Vitória. Desculpa. Vitória. Até Exatamente. acho que foi no mesmo verão que o Paulinho foi para o Sporting, o Paulinho Exatamente. Cascavel. O Admir tinha toda a palavra com o Porto. Com o Porto e o Benfica. Um craque. Sim. Admir Alcântara. Admir Alcântara. E o Benfica foi lá e ficou com o Admir. E a partir daí, então pronto, então não há pacto nenhum de cavalheiros. E o Porto foi buscar o Rui Águas e o Dito. E isso deu direito ao Pássaros do Sul, no balneário do Porto. Grande Rui Águas. Rui, muito obrigado. Nada, Foi grande excelente abraço. mais uma vez. E já sabem, sigam-nos no Spotify. Spotify. Esta comunidade tem que crescer. Merece. Acho que gostamos todos de falar sobre Claro. este futebol que tanto nos diz. Então não. Um grande abraço também ao nosso José Pedro Afonso pelos seus cuidados técnicos. Exatamente. Trata muito bem de nós. Gentleman. Rui, José Pedro. Até para a semana. Um grande abraço a Para a todos. semana.